O episódio de hoje é mais do que especial. Estamos celebrando um ano já de podcast. Passa rápido. Esse episódio de hoje é um dos caras que eu mais admiro do mercado. Eu tomei uma decisão de olhar para o luxo por uma inspiração estratégica. Existe uma dor similar para todos os empresários? O PJ, ele demanda crescimento. De herança não é mais para filho, herança é para neto. Bomba. Se a viagem tá bombando, o hotel tá bombando, cresceu. Oportunidade de vocês, gente. Sei que a sua agenda é insana. Isso é um tesão, eu acho isso máximo. É um dos maiores orgulhos, assim, uma loucura. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast você já conhece, nós sempre vamos trazer pessoas que vivem o dia a dia dos seus negócios, as pessoas que sabem de fato o que estão construindo, contando não só as histórias de sucesso, mas os percalços, os desafios. A gente não vai trazer nunca ninguém aqui que ouviu falar, que leu num livro, que soube por alguém comum. A gente só vai trazer as pessoas que a gente acredita que tem muito para compartilhar. A vida do empresário já é difícil, a gente sabe as dificuldades que a gente tem, e quanto mais a gente puder ter insight, dicas, e observar o que trilharam de sucesso ao longo do caminho. Esse é o nosso propósito como podcast, se a gente investe nosso tempo aqui. Eu sou Michel Tawil. Eu sou Cheryl Zulay e o episódio de hoje é mais do que especial. Estamos celebrando um ano já de podcast. Um ano, passou rápido. Era para ser só uma gravaçãozinha, está se tornando um evento, recorrência pra gente. Pra mim é um desafio pessoal que eu vou em cada dia que vem sendo. A gente tem que celebrar, né? E pra isso um convidado especial. Fala um pouquinho do nosso convidado, Aron, nosso filho. Na cabeça. Pelo menos é um nome que tá dentro de casa. Graças a Deus. Tá bem, né? O complicado é que eu chamo o Aron de Zeus, que é o nosso cachorro. Mas tá bom. Zeus é família também agora. É também. Verdade? Família. Então tá bom. Pet é família, a gente pode falar sobre isso. Pet é família. Então... Mozão, faz aí uma introdução do que vem por aí no episódio de hoje. Nosso episódio de hoje é um dos caras que eu mais admiro do mercado. Não é surpresa. Você que já leu a thumb aqui, já leu quem é que vai estar com a gente e veio assistir por causa disso. É um cara que eu me orgulho muito de poder trazê-lo aqui. Não foi a primeira vez que a gente convidou. As agendas não batem porque ele conhece um Brasil de vários S's. Não é o Brasil que você também vê na revista, é o Brasil de verdade. Ele fala sobre Mutum, sobre Tubarão, sobre lá em Fortaleza, que tem tudo. Preá. Cochevel do Vento. Isso me marcou. Cochevel do Vento, exatamente. É um cara que, de fato, a gente tem muito orgulho de poder trazer aqui e vai compartilhar muita coisa interessante, pílulas de luxo e pílulas de provocações inimagináveis para nossa audiência. Seja muito bem-vindo, Carlos Ferreirinha, nosso convidado. E eu fiz o curso dele sobre o luxo como uma mentalidade, né? E sempre incentivando a potência criativa que o Brasil é. Então, pra gente é uma honra ter você aqui. Hoje eu não ia deixar esse dia passar de jeito nenhum, ia dar meus pulos. Eu sou uma pessoa muito determinada, porque a gente ia gravar. Porque pra mim é uma honra ter você. Eu falo pro Michel, cara, eu queria fazer o curso do Ferreirinha a cada 3 meses, porque Verdade. Você sai com a cabeça fervendo e é tanta informação que até você digerir tá pronto para ouvir de novo, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Sharon, obrigado, Michel. Vocês sabem o prazer meu de estar aqui. Nós tentamos aí, né, as nossas datas para conseguir conciliar, mas no final eu tô até feliz de saber que é um episódio que está aí nessa jornada de 1 ano do podcast. Isso é simplesmente espetacular, absolutamente espetacular. Estou muito feliz e vocês sabem que além da relação com vocês, além do carinho, da admiração, do respeito de vocês sabem da minha relação com a marca por trás de vocês. São muitos anos de relacionamento com a Blumen. Tive o prazer e o privilégio de me relacionar com o pai da Sharon, que foi uma das pessoas mais icônicas da minha vida, um dos personagens mais surpreendentes que eu lidei. Uma das pessoas mais surpreendentes que eu tive a chance de lidar na minha vida. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Queria começar com uma pergunta que você fala muito sobre a mentalidade do luxo, e acho que quando a gente pensa em fazer o seu curso, não é gestão do luxo como aprender a ser luxo. É muito mais como pensar com essa mentalidade. Eu queria, o que é para você pensar na mentalidade do luxo? Na verdade, Sharon, a MCF tem 25 anos e eu trabalho com a inteligência da gestão do luxo, já estão indo para 32 anos da minha vida dedicados a isso. Eu tomei uma decisão de olhar para o luxo por uma inspiração estratégica. Então, eu não entro nessa visão do luxo comportamental, o que as pessoas usam, por que elas estão usando.
essa percepção da sofisticação não é aonde eu jogo a minha energia, não é aonde eu construí o meu pilar de diferenciação. Eu olho sempre por um viés, pelo luxo que ensina a percepção de valor, diferenciação, patamar do extraordinário, o exercício da obsessão de detalhes, essa eloquência da diferenciação. Então eu trabalho essa tradução do luxo como uma inspiração de gestão que pode ser usada por qualquer segmento, qualquer atividade, qualquer produto, qualquer serviço. Eu tenho na MCF projetos com empresas populares, empresas de massa, empresas de capilaridade. Não é porque elas querem se tornar luxo, mas elas querem se inspirar por movimentos de diferenciação, de elevação de percepção de valor. E é onde eu jogo a minha energia nessa inteligência estratégica, nesse modelo mental de negócios que é a atividade do luxo. Calma aí, eu sei que você está gostando do episódio, mas a gente tem um recado para te dar. A gente queria te convidar a conhecer e também agradecer os patrocinadores da nossa iniciativa aqui do Aquele Podcast. O primeiro deles é a Paga Leve. Não sei se você já conhece, eu te convido a conhecer. A Paga Leve é o Pix parcelado, o Buy Now, Pay Later, BNPL. O que é isso? Você que tem um e-commerce ou uma loja física sabe que o Pix não está só na cabeça das pessoas, está no bolso também. E eu tenho certeza que você gosta de receber no Pix, o dinheiro ali no ato. A Paga Leve consegue fornecer um crédito para o seu cliente que ele vai conseguir parcelar em 4 vezes no Pix na sua conta. Então você não precisa ter chargeback, não corre o risco de ter chargeback, não precisa passar pela análise de risco desse cliente, tanto no e-commerce como na loja física, aumentando o ticket médio da sua compra e não tendo risco nenhum de inadimplência no seu recebimento. Então a Paga Leve tem uma super promoção, inclusive. Se você fechar com eles dizendo que viu aqui no Aquele Podcast, você tem 100% do MDR zerado, ou seja, a taxa que você pagaria é zero. Então degusta, prova, experimenta a Paga Leve, faz com que o Pix parcelado seja uma melhoria na sua experiência de cliente e depois conta pra gente o que você achou. E não acaba por aí, né? O Wake Global, um ecossistema, uma plataforma de e-commerce com um ecossistema muito completo, desde omnicanalidade, desde a parte de integração que chama Síntese OMS, que faz o omnichannel da loja. Você compra no e-commerce, ele entrega da loja na sua casa, você compra de casa, sai da loja para entregar para você, ou chega na sua casa do CD da empresa. A gente sabe que a internet é a rua mais movimentada do mundo, então se você tem um e-commerce, se você está pensando em ter um e-commerce, pode conversar com a Wake, que você vai estar muito bem assistido. A gente tinha um e-commerce que era da Vetex, que é uma outra plataforma, a gente migrou para a Wake recentemente, a gente está muito feliz com essa migração, então eu convido você a conhecer também essa plataforma e pode mandar mensagem para o Nasser, pode mandar mensagem para o comercial lá, falar que você viu aqui no Aquele Podcast, que você com certeza vai ter um atendimento especial, uma condição especial. Data System é um RP muito completo, não só com mobile, para o seu PDV, com BI, trazendo informação para a sua tomada de decisão. Você que é varejista de moda, você que é varejista de calçado, acessório, precisa ter um bom RP para ser seu parceiro, não só para tirar venda, não só para imputar nota fiscal, mas também, como eu disse, fornecer dados para a sua tomada de decisão. Então eu convido a vocês a conhecer a Data System também e tem uma oferta, assim como a Paga Leve, a Data System falou o seguinte: quem fechar através do Aquele Podcast é zero de investimento para migrar para a gente. Então, milhares de reais de desconto para você implementar a Data System no seu RP, implementar a Data System na sua empresa e começar a tomar decisões mais assertivas que vão mudar o ponteiro do teu negócio. E essa oferta está válida até o dia 31 de dezembro, né? Até 2025 essa oferta está válida aqui do Aquele Podcast. Vamos seguir no podcast que eu sei que você está curtindo. E até exemplificando, acho que pra gente, quando eu fiz o seu curso, acho que era bem final de ano, quase dezembro, e em fevereiro eu fui fazer um curso de luxo também em Paris. Passando pelas marcas, assim, e vinha só a voz. Porque o luxo, ele é obcecado em contar a história. Porque você vai, não sei... E aí eu entrava na Louis Vuitton, baú. Eu entrava na Hermès, cavalo. Isso. E aí eu fui vendo, falei, cara, a gente inventou o biquíni de lacinho. Exatamente isso. A gente fez o biquíni jeans. Cadê a gente contando essa história, né? E aí, desde a gente reformou a loja, né, amor? Reformamos a loja e a gente do Sul. tem isso... Tem um manequim que fica volante agora com biquíni jeans, contando a nossa história, o nosso manifesto. E é isso, entendeu que biquíni jeans é coisa nossa. A gente inventou o biquíni, não deixar de contar essa história. Não, e na verdade, até fico feliz de saber disso, de ter de alguma forma participado desse momento aí de vocês, porque
essa é uma das reflexões que eu trago ao longo dos anos desse modelo estruturante de negócios da gestão do luxo, que é essa obsessão por iconografias, esse comprometimento imperativo em contar histórias, produzir histórias. Sim. Eu costumo dizer, inclusive, que as marcas de luxo, algumas mais, outras menos, aqui não está em jogo quem faz melhor ou não, mas as marcas de luxo enquanto modelos de negócios, elas são a escola contemporânea de contadoras de histórias. Elas são uma escola contemporânea de como verdadeiramente educar o indivíduo a se conectar com as histórias delas. Nós estivemos juntos na NRF dos últimos anos. Você faz uma palestra junto ao grupo do Acelera Varejo, que a gente faz parte, e eu sempre fico marcado em algumas perguntas que eu te faço, e impressionante como você dá um direcionamento e eu vejo acontecendo ao longo do tempo, e no ano seguinte eu sempre volto para trazer esse olhar. Esse ano você comentou muito sobre uma frase chamada etariedade flexível, que esse mercado consumidor acima dos 50 anos que não está sendo observado, e nós, como uma marca cinquentenária que durante os últimos anos acabou olhando muito para a geração Z e abrindo mão do nosso público, dos 50 a mais também, a gente sofreu um pouco com isso, e quando você falou aqui no ano passado e esse ano repetindo, mexeu muito comigo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre etariedade flexível e o post que você fez numa empresa que você, uma tecelagem lá em Cataguases. Em Cataguases, onde tem um senhor de 80 anos até... Exatamente isso, interessante isso, né? Eu vou te falar, Michel, que é assim, nesses últimos anos, e eu entendo por quê, mas nesses últimos anos há quase que uma obsessão, uma obstinação sobre se a geração alfa, que é a geração dos filhos de vocês, a geração Y irá comprar. Na verdade, eu parto sempre de uma premissa que todo mundo, quando estimulado, ele compra. O que a gente precisa lembrar é que eu não posso, em nenhum momento, dizer no tempo presente que a geração alfa é a geração que vai fazer com que a Blumen aconteça. Não faz sentido nenhum. Eles não têm poder financeiro na mão, eles não têm nenhum poder de decisão dessa possibilidade. Então, esses últimos anos, o meu olhar tem sido para a extensão da vida. Porque a extensão da vida, quando a gente observa isso apenas porque as pessoas envelhecem bem, na verdade nós estamos sendo limítrofe nessa reflexão, porque não é apenas envelhecer bem. Se você chega aos 70, aos 80, 90 anos de idade com produtividade, com a cabeça bacana, você está usando mais tênis, você está viajando mais, você está dirigindo até mais tarde, você está usando mais shampoo, você vai usar mais lingerie. Então aumentou a chance das pessoas usarem mais biquíni, usarem mais roupas de praia, de piscina, usar mais saída de praia. Então a gente tem que olhar para a extensão da vida, não é apenas de uma forma poética que as pessoas estão envelhecendo bem. Não, na verdade a extensão da vida faz com que esse consumo seja estendido. Só que seja estendido numa faixa etária que já tirou, que tem teoricamente mais tempo disponível, que tem uma busca por qualidade de vida mais clara, que tem, na grande maior possibilidade, né, os seus compromissos ou responsabilidades financeiras já são diferentes, mas tem algo a mais, Michel, que é onde eu vejo que é um grande elemento importante nessa faixa etária, quando ela está devidamente, né, produtiva, animada, etc. Um dos grandes obstáculos e empecilhos do consumo é a culpa. O grande combustível do consumo não é necessidade, é vontade. Claro. Então, se a gente olhar que o combustível do consumo é o desejo, a culpa é um grande obstáculo. Quando você mesmo cria a sua restrição dizendo, eu não deveria, o que os outros vão pensar, não, meu Deus, eu deveria estar botando dinheiro em outro lugar. O que eu falo que nessa faixa etária, essa culpa já não existe mais, né? O indivíduo já decidiu o que ele quer na vida dele, meu Deus do céu. Porque também se ele chegar nessa faixa etária ainda cheio de culpa, tem que, na verdade, fazer um trabalho terapêutico, é uma outra coisa. Porque nessa altura, a culpa ela já foi tirada. O que isso é libertador para o consumo. Então, eu olho muito para isso. Na MCF nós chamamos isso da jovialidade na longevidade. E aí, pegando o que você comentou, eu estava nas minhas leituras XYZ, me deparei com um termo que veio da Marta Medeiros, que é a escritora gaúcha, adoro, que ela colocou etarismo flexível. Quando eu olhei aquilo, etarismo flexível, eu falei, cara, esse termo é maravilhoso. Mandei uma mensagem para Marta, falei, Marta,
Eu vou passar a usar esse termo, vou te dar os créditos, mas eu passo. créditos. Porque é absolutamente isso, né? É uma definição, é uma ausência de definição da idade e uma flexibilidade total, porque você não consegue. Eu estou lidando com empresários, tomadores de decisões, investidores, visionários com 90 anos, 87 anos. Você citava sempre o exemplo do Abílio Diniz, um cara com quase 90 anos que andava de esqui. E não é que o Abílio Diniz faleceu, a gente precisa dizer isso, porque ele era um homem sedentário, porque ele estava mal. Nada disso, gente. O homem tinha filho de 10 anos de idade. O homem era esquiando tudo, né? Então, isso para mim é absolutamente revolucionário, porque nós estamos estendendo a vida. Vocês imaginam, as pessoas paravam de dirigir aos 60. Elas estão dirigindo aos 80 anos. Troca mais de carro. A gente tem que lembrar o tempo inteiro. A gente fala sobre isso e quando a gente passa a olhar pra dentro, principalmente quando a gente pensou, geração Z, tem uma marca cinquentenária. E eu lembro que era isso, a mulher fazia 40 anos, desconsiderava ela no biquíni, ela tinha que usar um maiô preto, cortar o cabelo. Maiô, né? Maiô. Gente, fecha o corpo, né? É um maiô preto, cortar o cabelo, de preferência nem frequentar a praia, né? Porque não pode pegar sol, porque envelhece. Muito bom. E hoje você vê uma mulherada de 50 a mais, 60 a mais. Gente, é isso, estão chipadas, estão viajando, estão transando, não tem essa relação com o corpo. Isso é uma revolução no turismo. Na verdade, o turismo mundial está sendo impactado de forma ultra mega positiva por essa faixa etária acima dos 55, 58 anos de idade. Então, se a gente não observar isso na moda praia, a gente está perdendo uma lacuna. A gente foi agora para Lençóis Maranhenses e viu muito grupo de mulheres sozinhas. É isso. Viajando, grupo de amigas. Exatamente isso. A gente tava falando sobre uma amiga que tem uma marca fitness, que ela tá falando assim, cara, eu vendo muito pra mulher que acabou de se divorciar, que vai pra academia e ela quer se arrumar mais, porque ela... Claro. Fala assim, o campo dela não é na noitada, não é no barzinho. Então você vê isso, roupas de beach tênis, lugares de pessoas que querem ter uma vida diurna. Claro. A socialização. Mas de uma forma geral, né? Não precisa nem estar separado e divorciado, né? Mas, na verdade, é uma... Vocês imaginam, gente, nós... Vamos falar... Vamos tirar percepções e vamos apenas lidar com dado. A expectativa de vida no Brasil, na década de 70, era 44 anos. As pessoas morriam aos 40, 50 anos. Aquela icônica matéria, velhinha atropelada. Exatamente isso, por um ônibus, né? Por um ônibus. Aquela matéria que eu uso até uma velha é atropelada por um ônibus aos 42 anos de idade. Uma velha, aos 42 anos de idade. A expectativa de vida no Brasil, atualmente, no ano de 2025, é de 74 anos de idade. Então, se a gente se fecha para uma percepção, olha para o dado. Só o dado já te entrega que nós estamos tendo uma extensão de vida de quase 30 anos. Isso é uma loucura. Eu gosto muito de acompanhar seu LinkedIn e agora seu Instagram, que eu vi que recentemente você está mais ativo. Fazendo as pílulas, comentando. Exatamente. É o meu time que fica no meu pé. Né? Imagino. Tem um desses. Meu time que fica no meu pé. Filmou o escritório novo, filmou a Sociedade Nova. Meu time que fica no meu pé. Gosto muito disso. Acho que tem muita gente que fala por aí, não tem uma bagagem. Você é um cara que tem tanta bagagem e agora colocando ainda mais para o digital. Obrigado. Isso. Você faz parte de muitos conselhos, como você mesmo falou, de empresas de diversos segmentos, de diversos ramos. Existe uma dor similar para todos os empresários? Alguma coisa que você fala que essa questão é uma questão que se repete muito e sempre me trazem como um olhar? Muito, Michel. Excelente esse comentário, na verdade. Na verdade, é excepcional. Deixa eu até você falar de uma questão de conselho, que na pergunta anterior eu acabei não abordando, você é muito pontual nisso ainda, do etarismo flexível. Quando eu estava lá na Cataguases, eu sou do Conselho de Administração, Cataguases é a maior empresa têxtil de tecido plano da América Latina. 90 anos de existência. Vai fazer 90 anos agora. A gente compra deles também. Vocês devem ser clientes, né? Eu chego e eu sou do conselho, tá? Eu chego na Cataguases, o novo diretor industrial da Cataguases tem 80 anos de idade. Só que a energia do homem, você olha para aquele homem e fala, gente, não é possível. E ao mesmo tempo que me apresentam ele de 80 anos de idade, a sumidade industrial, me apresentam uma das novas gestoras comerciais com 59 anos. Falei, cara... Mudou. Tá aqui o ponto, né? Se a gente se permitir a isso, ser mais humilde, se colocar um pouco mais disponível para isso, a gente vai ver que talvez o maior...
o maior trunfo que a gente tem na mão, o tesão maior disso tudo é essa flexibilidade de entender que a experiência ao lado da juventude, que a motivação exacerbada da faixa etária mais jovem junto com a vivência e a maturidade vai ser extraordinário. Então, quando você traz aqui de dores comuns, eu vou te dizer o seguinte, Michel. Eu acho que existem algumas coisas que elas são muito denominadores comuns na dinâmica empresarial, que não é diferente da minha, enquanto empresário, que não é diferente de vocês e não é diferente nas empresas que eu entro e saio, ou como consultor, ou como advisor, ou como conselheiro. Eu acho que a primeira coisa que está se tornando cada vez ainda mais latente em todos os segmentos e todas as atividades, isso veio ganhando uma expressão mais significativa, é sem sombra de dúvida a questão do apagão de mão de obra. Isso é transversal a todos os segmentos e atividades. Nós teremos muitos desafios para os próximos ciclos. E uma das coisas que eu vejo que talvez vai demandar um pouco mais de atenção é que existe quase que uma naturalidade de dizer, porque é a forma mais fácil da gente resolver problemas, a gente projeta no outro dizendo que as pessoas não querem trabalhar. Não é assim. Na verdade, as pessoas não querem trabalhar nas mesmas dinâmicas, com os mesmos empresários, com as mesmas opressões, com as mesmas falta de educação, respeito. A gente vai ter que aprender a liderar pessoas sobre uma outra perspectiva, né? Cuidar de pessoas sobre outras óticas. O segundo ponto é a dor do crescimento. Crescer dói. Crescer dói. E ela é um jeito muito ferreirinha, né? Eu sou muito pragmático, vocês já lidam comigo há alguns anos. Nós não somos os mesmos aos 18 anos quando a gente tinha 12. A gente não chega aos 30 mantendo tudo que a gente tem aos 20, a gente não chega aos 50 mantendo o que a gente tem 30 e poucos anos. Crescer dói. E isso para as empresas é uma dor. Porque crescer envolve você abrir mão de coisas, tomar decisões por caminhos que muitas das vezes não são claros. E eu costumo dizer que CNPJ, ele demanda algo que é muito difícil na dinâmica empresarial. O CNPJ, ele demanda crescimento. Se você não crescer, alguém cresce no seu lugar. Alguém está crescendo. Alguém está crescendo. Então, o CNPJ, ele te demanda crescimento. E crescimento, ele envolve tomadas de decisões, envolve qualificação, envolve risco. Então, essa dor do crescimento, ela é sempre uma armadilha, porque ela gera um questionamento de como, e quando você cresce, você traz consigo uma série de outros percalços, que você cresceu mais rápido do que você teve tempo de preparar. Ou de caixa. Exatamente isso. Aí você tem disfunção de capital, você precisa do caixa e aquilo não se preparou ao tempo, você não tem operacionalmente a estrutura muscular para garantir aquele... O crescimento é uma dor. O gestor de 20 milhões não é o mesmo cara que vai gerir uma empresa de 200 milhões. Crescimento é uma dor. Terceiro ponto, Michel, aí no caso de vocês eu vejo que ela tem uma aderência forte, no caso de vocês, comigo, etc., e que eu lido cada vez mais, é sem sombra de dúvida a governança e a sucessão. Esse é um tema. Governança e sucessão é um grande tema e muito complexo. Porque você imagina, e aqui eu digo a complexidade, eu não estou dizendo se ela é mais difícil ou não, porque ela envolve todas as perspectivas que pode imaginar. Então você imagina, primeiro você tem cada vez mais uma segunda, uma terceira geração que não se conecta àquilo, porque a gente tem que lembrar que nós viemos de gerações onde nós éramos ausentes, nós não tínhamos disponível repertório. Então a gente era monodirigido. Você tem hoje gerações que se conectam a tudo, descobrem tudo. Então isso gera outras motivações, outros entusiasmos, que não necessariamente é aquilo que você vê na sua família. Você tem um outro problema, que não é problema, né? Uma outra questão de complexidade. Você imagina, quando a gente falava agora sobre o etarismo flexível, você imagina aqueles que estão chegando a 70, 80 anos de idade, produtivos, animados, motivados, que não abrem mão. A minha próxima pergunta eu ia perguntar sobre isso. O que eu falo que é o efeito da Rainha Elizabeth. O príncipe foi virar rei com 80 e poucos anos. Olha que coisa interessante, eu tenho uma brincadeira. Quem vai ser o rei mesmo vai ser o neto. Achar, olha que coisa bacana isso. Você sabe que tem uma
É interessante ter falado isso, porque tem uma história minha com alguns amigos que eles sempre diziam isso, né? Porque há muitos e muitos anos, antes da Rainha Elizabeth morrer, eu dizia o seguinte: o que mantém aquela mulher viva é que ela olhava todo dia pro Charles e falava: você acha que você vai sentar Aqui não. Aqui você não senta. E a mulher foi ficando longeva. Agora você imagina para aquele homem, porque tem uma brincadeira aqui no podcast, mas você imagina aquele homem que tem uma cara de tristeza eterna, porque ele deve ter passado eternamente uma vida e disse: mas eu não vou sentar nunca nessa cadeira. Aquela mulher chegou aos 300 anos produtiva. Então, cara, isso, na dinâmica do dia a dia, essa longevidade ativa, ela gera uma série de outros desafios. Eu ouvi uma frase num podcast que eu gravei que um rapaz do cartório falou o seguinte: hoje em dia, herança não é mais para filho, herança é para neto. Fantástico. Porque as pessoas vão falecer aos 95, o filho vai ter 70 e o neto vai ter 40. É exatamente isso. Nas empresas, isso deve ser um reflexo também. Essa gestão que era passada aos 50, 60 para o cara viver os últimos 10, não passa 15, mais. Não passa mais. Agora, você imagina esse que está ali, no meio. Aos 40, querendo tomar conta. Eu lido com empresas que são clientes nossas da MCF ou empresas a qual eu faço parte de conselhos, aonde eu vejo essa segunda geração asfixiada. Sim. Ela não consegue assumir aquela posição, porque aquela posição continua sendo assumida por... Então, ficar naquele quase, né? Isso é difícil. Aí isso me leva ainda no que você falou, os problemas do denominador. Eu vou te dizer que a vida empresarial, não diferente de algumas outras nuances da nossa vida, ela é uma vida de exacerbação de vaidade. Poder é muito... é sexy, né? É gostoso. Poder é gostoso. Empresas, sejam seus executivos profissionais, sejam elas profissionalizadas, sejam elas em governanças, ou sejam elas familiares, saber o momento de parar é muito difícil, muito complicado. E eu lido continuamente com empresas que tenham dificuldades de observar que já deu. É o momento de parar. Que precisava já buscar uma alternativa, que ou já passou. Isso é muito complicado. Teve 2 anos atrás, numa das suas explanações, você falou sobre não dá pra gente tentar prever a próxima música, você tem que descobrir o quanto antes e começar a dançar. Dançar Adorei o quanto isso. antes. Isso foi do nosso tema inspiração, que a gente dizia, não se trata mais de saber qual é a próxima música, mas dançar a música que tá tocando. Exatamente. Né? Se eu não me engano, junto ao Borogodó. Exatamente isso. Nossa, vocês são aplicados. Eu não sou. A memória dele é ótima. Ele é meu HD externo aqui. Tô até impressionado com isso. A memória é boa, mas o tema ajuda aí muito. Isso. E você comentava muito sobre não existe mais planejamentos de 5 anos, não existe mais planejamentos de 3 anos, não existe mais planejamento de ano. A cada 3 meses, 2 meses, você tem que rever e mudar a rota disso tudo. Além disso, você também é um cara muito defensor de que existem empresários que reclamam de tudo, mas a construção civil está bombando no Brasil como um todo. Você tem Blumenau com empreendimentos batendo recorde. Isso aí. Como é que você prepara uma empresa sem conseguir projetar os próximos anos, jamais se lamentando e olhando esse Brasil de muitos S's que só cresce? Olhando as oportunidades. Eu acho que, na verdade, Michel, aqui é assim, claro que tem uma fala minha, né, que é sempre uma fala mais carregada de força, etc. Eu digo o seguinte: eu venho de 2 corporações, eu sou modelado em planejamento. Eu fui 8 anos executivo de uma empresa americana, fui 7 anos executivo de uma empresa francesa. Eu sou modelado em planejar, a minha cabeça é uma cabeça estratégica, eu sou um indivíduo estrategista, sou um indivíduo que desenho estratégias. Quando eu digo que está cada vez mais complicado nós desenharmos o futuro, evidentemente que eu carrego isso dizendo que eu tenho tentado, de todas as minhas possibilidades, aquilo que eu posso fazer comigo mesmo, aquilo que eu recomendo para clientes, para que a gente interrompa esse processo exaustivo de fazer planejamentos no achismos. E ser engessado no planejamento. Essa é a questão. Então, o meu ponto não é deixar de fazer o planejamento, mas a gente precisa entender que esse planejamento, ele demandará cada vez mais de nós uma capacidade de estar mais atento ao que está acontecendo no tempo presente. Nós fomos educados a fazermos a estruturação de um planejamento de 5, 10 anos
Porque, na verdade, as mudanças mercadológicas, elas aconteciam em ciclos de 20 anos, de 10, de 15 anos. Nós estamos lidando com cenários de ruptura e transformacionais que acontecem a cada 2 dias, a cada semana. Sim. Então, sabe o que eu costumo dizer, Michel Charo? Eu digo o seguinte: nós deveríamos ser capazes de desenharmos e estruturarmos uma visão de longo prazo. Mas deveríamos ser mais capazes de sermos flexíveis ao planejamento. Estar mais atento a fazer mudança de rota, aproveitar um pouco mais janelas de oportunidades. Claro que quando entra em investimento, você tem que fazer investimento numa máquina de corte. Evidentemente que você precisa planejar algo que vai amortizar aquilo que vai pagar aquela conta, né? O payback daquilo tudo. Sem sombra de dúvida. Mas não dá mais para que a gente dizer que o consumidor daqui a 2 anos vai consumir dessa forma. Não tem nenhuma possibilidade mais de nós fazermos algo parecido. Não observar sobre a ótica de mercado o que acontece de forma genuína nas dinâmicas das tramas regionais, a gente se permite o que eu chamo de um exercício de limitação, porque os nossos vieses, né, de leituras subjetivas, vontades políticas, interesses sociais, eles geram em nós miopias. E essas miopias, a minha intenção política me faz acreditar que, na verdade, todo o cenário está ruim. Não é verdade. Não é verdade. Então, no momento que o mundo vive uma polarização extrema, porque isso é uma questão mundial, a gente está, vocês terem uma noção, isso não tem nada a ver comigo, né? Isso tem a ver com as tramas globais. Já é sabido que a inflexibilidade política que o mundo vive é a mesma da Primeira Guerra Mundial. Nossa. E essa inflexibilidade na Primeira Guerra levou a Hitler. É dessa forma que a gente tem que entender o que é mercado. Nós estamos exatamente nesse momento, né? No momento onde você tem políticos brasileiros que fazem posts no Instagram com armas na cabeça. Isso é uma loucura. Olha onde é que nós chegamos, ao ponto onde você cria o direito de ir e vir para entrar na minha cidade, no meu estado. Nós estamos no limite dos extremos totais absolutos. Isso tira de nós uma visão que parece que só tem coisa ruim. Não é verdade. Então eu tenho que olhar para algumas coisas. É a mais importante taxa de ocupação hoteleira da história do Brasil. O Brasil vive a maior expressão de turismo. O Brasil é um país muito ruim de turismo. Os últimos 2 anos o Brasil bateu todos os recordes. Enquanto nós estamos aqui gravando esse episódio, a Netflix, pela primeira vez na história, fez um guia de turismo do Brasil no mundo, dizendo que o Brasil é o país mais significativo de turismo no mundo atualmente. Isso, eu tenho que olhar para isso. E é legal ver esse inconsciente todo que vai levando, que você vê, tipo, a Zara fez uma coleção Brasil. Exatamente isso. Várias, o Brasil rolando olha por aí. Olha o que virou esse show, Sharon. Olha o que virou, parece que hoje, eu fui até surpreendido que a Roxette vai fazer uma turnê no Brasil. Gente, eu nem sabia que eles existiam ainda. Porque todo mundo entendeu que no Brasil é uma loucura. Então, eu preciso observar que aquilo que me incomoda pessoalmente, ou aquilo que me incomoda socialmente, politicamente, eu tenho que encontrar os canais onde eu consigo me expressar ou consigo resolver essa situação, ajudar na solução. Mas as dinâmicas empresariais, as dinâmicas mercadológicas, não entender que nós estamos na maior venda de metro quadrado de alto padrão da história do Brasil, eu estou sendo absolutamente limítrofe de entender. Se a gente não observar que o entretenimento está bombando, eu deixo de observar oportunidades de forma significativa. E se eu falo, olhando para vocês dois, se o turismo bomba, se a viagem está bombando, o hotel está bombando, cresceu a oportunidade de vocês, gente. Gastronomia, varejo, serviço, moda, praia, mais ainda mais Rio de Janeiro. Né? Se eu estou viajando, se eu estou viajando mais, se eu estou ocupando mais piscina, se eu estou mais na praia, se eu estou mais no cruzeiro, se eu estou mais viajando para país, eu vou precisar mais de saída de praia, vou precisar. Se vocês estão vendendo, eu não sei, mas se não vender, alguém vai vender. Alguém vai crescer, porque não tem nenhuma possibilidade. Não é que as pessoas estão mudando o comportamento, estão indo para a praia agora de jeans. Não faz sentido, né? Não somos árabes para ir de burca para a praia. Sim. Então, é dessa forma que eu olho o mercado. Eu tento desconstruir o tempo inteiro apenas esse vida, ó céus, azar. A gente precisa ser capaz de observar as janelas de oportunidades e agarrar oportunidades que possam nos beneficiar. A gente vê muito isso como também esse momento de a gente olhar para
pra dentro da marca, entender a marca além da marca, sabe? O Michel. Isso aí. É isso, a gente é muito forte, um nome muito forte. Como sair só da praia, deixar de ser só biquíni, entender que é isso, a gente tem uma indústria e ir além. Isso aí. E aí são as colaborações, sabe? Hoje a gente assina pelo 2º ano seguido Sorvete Itália. Então, todos os sabores de coco de toda a orla da praia, todas as lojas são com a estampa da Blue Man. Os Dona Açúcar, Mercado Coração Carioca, a gente tem uma coleção de sacolas para eles que ficaram lindas. E a gente vê que é muito mais hoje do que deixar de ser quem a gente é como marca para agradar o jovem e ser além, ir além. Na verdade, é defender a sua marca. Sim, né, exatamente. Cara? É a marca como uma entidade viva que pode dialogar além do produto core. E não deixar de ser a marca para se tornar o que você acha que o outro espera que você seja para agradar aquela geração. A gente entendeu isso, cara, vamos voltar, assim. É isso. E quando a gente fala de uma geração prateada ou desses 50 a mais, é uma mulher que a gente não precisa convencer que a gente é bom. Ela conhece a marca. Isso aí. Ela conhece a qualidade. Isso aí. Do que a gente tem que se render, fazer dancinha de TikTok e se limitar a ser só isso. Porque a geração Z, ela não é fiel. Ela segue a trend. Isso aí. Ela não é fiel à marca. Então... na verdade, eu acho que vocês têm que ter algo para também pegar isso, mas não ser somente isso. Não ficar refém à trend. Acreditar verdadeiramente que existe uma janela infinitamente maior de colaborações, licenciamento, os times. Então, isso é um trabalho super legal. Assim como a questão dessa longevidade mais sadia, e isso impacta muito no consumo, a gente tem hoje o mercado wellness, que também influencia muito o consumo. Os jovens que não querem mais beber tanto e sair à noite já dormem cedo, para acordar mais cedo e fazer a corrida, os spas urbanos, esse momento. Eu vi que você estava na China, levou um tênis de corrida e acordou de manhã para correr lá na China, postou, olha, nunca imaginei que eu estaria correndo na China. Exatamente mas isso. É um comportamento de consumo. Exatamente isso. Movimenta. Eu queria um pouco do seu olhar para o mercado wellness e os impactos. Olha, Michel, na verdade, eu posso sempre trazer por aquela visão minha daquilo que eu estou acompanhando mercadologicamente, em projetos que a gente está conduzindo, ou da forma que a gente observa isso de forma indireta, porque nós temos projetos com cartão de crédito, então eu analiso os grupos de consumo, onde que está sendo gasto mais dinheiro, não pelo nome e sobrenome, né, mas pela sua inteligência de clusterização. Então eu posso trazer um olhar dessa forma, eu posso trazer um olhar daquilo, evidentemente, que eu decodifico de mercado, mas eu também posso trazer dado. E na questão do dado, o mercado wellness já é percebido e entendido que o resultado da atividade wellness vai ultrapassar o PIB alemão em 2032. A Alemanha é a 5ª economia do mundo. A Alemanha é a maior economia da Europa. E isso envolve um sinal da vida fundamental, que na verdade tem a ver com parte do que nós já falamos aqui. Se você está numa longevidade ativa, se você está numa jovialidade na longevidade, o seu corpo tem que acompanhar isso. Então, o corpo acompanhar isso envolve uma série de outros tipos de percepções, outros tipos de decisões. Eu até tenho dito que health is a new black. A saúde vai se tornar um novo black. Claro que para alguns mais, outros menos, mas não importa. Olha a quantidade de gente que está correndo nas ruas, gente. Muito grande. Olha os parques públicos lotados às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã. Então, a gente tem que perceber isso, que quando você vai na farmácia, drogaria, ou na loja de conveniência do posto de gasolina ou do supermercado, eu tenho tido o hábito de educar clientes, empresários, o meu próprio time, né, de observar que quando você está ali na boca do caixa do supermercado, ou da drogaria, da farmácia, ou da loja de conveniência, você tem um momento, como qualquer coisa da loja de vocês, você tem um momento que é do chamado ticket né? O ticket massa, que é o ticket plus, né? Você vai pagar aquela conta e você é estimulado a levar um chaveirinho, a levar um panuelo, leva o boné, é um upsell. Nós sempre fomos ali na boca do caixa, o upsell sempre foi o chocolate, o chiclete, o sorvete. Liderou, bombom. Exatamente isso. Agora é bold. Exatamente isso. Hoje você está sendo estimulado pela barra de proteína, pela creatina, pelo no glúten, seja lá o que for. Se você não observa esse sinal da vida, você deixa de entender o que está acontecendo. Então, todo mundo tem que sair fazendo tênis, todo mundo tem que criar. Não, mas você precisa observar o que está acontecendo, primeiro, para não se surpreender. Segundo, que pode ter aqui uma janela de oportunidade que não necessariamente não está a ver apenas com a atividade de fim. Isso está impactando imobiliário, porque a academia de ginástica em
projetos residenciais era o que sobrava do metro quadrado. Ficava lá com teto baixo, claustrofóbico, tinha 3 equipamentos, dos 3, 2 estava quebrado, aquela porra estava sempre ruim. Hoje a MCF, meu time, a gente lidera projetos imobiliários onde a academia de ginástica tem 480 metros quadrados. Nós estamos liderando um projeto novo imobiliário no Brasil, que a academia de ginástica tem 1.250 metros quadrados no condomínio residencial. 1.200 metros quadrados. Isso é absolutamente maravilhoso. Então, isso abriu a janela para o equipamento, isso abriu espaço para o personal trainer, isso abriu espaço para aplicativo. Então, eu tenho que olhar isso de forma mais ampla, de forma mais plena. Então, quando você diz que o jovem não quer, na verdade, Michel, a consciência do wellness, ela é uma consciência independente da idade. Então, você tem, sim, uma manifestação jovem que observa isso de uma outra forma, mas se olhar para vocês, eu vou dizer o seguinte: a maior taxa de matrículas abertas em academias de ginástica no Brasil nos últimos 4 anos é a faixa etária acima de 50, a partir de 54 anos de idade. Nossa. A maior taxa de abertura em academia de ginástica. Então, o que está acontecendo é que quando nós estamos na academia de ginástica agora pública, você está vendo um volume de pessoas ao seu lado de uma faixa etária elevada que você não observava. Então, a mudança ela é plena, a mudança ela é grande. Então, a minha cabeça é sempre mercadológica, né? Então, assim, se eu olhar só para isso, faz sentido que a bebida vai cair. Mas eu não posso apenas olhar para isso e falar que a bebida vai cair. O que eu tenho que pensar é: qual é a minha alternativa de manter essa bebida crescendo? Então eu tenho que olhar para outros grupos, eu tenho que olhar para outras motivações. Então, se eu olhar para isso, eu vou dizer o seguinte: enquanto isso daqui cai aqui, se eu olhar para o segmento de hospitalidade, hotelaria, nos últimos 4 anos, tudo que é amenity, que vai além da diária, que é o spa, que é alimentação e bebida, alimentos e bebidas, só o crescimento de bebidas na hotelaria brasileira bate 28% ou 32%. Porque se eu estou mais à vontade, eu estou mais num processo de descompressão, de distração, eu me permito mais. Então, eu tenho que começar a analisar mercado não mais pela forma. O trade, possivelmente, lá do ponto tradicional, ele vai estar um pouco mais comprometido. Então, eu tenho que encontrar aonde que as pessoas estão se permitindo a fazer esses movimentos. Então, observar isso ele é fundamental, e o mercado wellness é irreversível. E por que ele será irreversível? Porque quando eu era moleque, 40 anos de idade era coroa, 50 era velho, 60 era idoso. Quando você está falando que as pessoas chegam aos 70, 80 anos de idade, isso vai explodir dermatologia. Isso vai explodir cirurgia plástica. Sabe o que eu tenho dito, Charo? Todas que o homem... sabe o que eu tenho... É verdade? Mas sabe o que eu tenho dito? O homem descobriu qual é o seu silicone. A mulher, na década de 90, a explosão do silicone foi uma das maiores revoluções da beleza do mundo. Era o momento dos boobs, os seios. O homem descobriu o seu silicone. A calvície. Cabelo. Eu já botei 2 vezes. O cabelo. Tem 2 silicones. Eu tenho crédito, então vou botar o cabelo, Michel. O cabelo é o silicone do homem. Isso verdade. É uma explosão. Aí sabe o que eu costumo dizer? A minha cabeça é sempre em cima de uma visão de trama. Eu não posso entender que um homem vai decidir agora se sentir mais interessante, colocar cabelo, para continuar embagulhado. Não faz sentido isso. Na verdade, é uma composição, né? Nós somos uma persona só. Então, essa persona, se eu estou me cuidando mais, se eu estou tudo que está em função disso vai ser beneficiado. Cara, falando de homem, a gente teve essa percepção agora quando a gente foi na Target. A gente vê esse movimento do homem crescendo na moda, influenciadores masculinos. E aí tinha um produto que o Michel gostava de comprar na Target. Assim, um negocinho assim. Quando a gente chegou, tinha agora tem uma área dedicada ao homem. Com perfumes, com cheiros, com barba, com... É isso, o homem também está sendo notado. Olha o que você falou, né? Primeiro, assim, um dos sinais da vida, que é uma das minhas falas, né, de gestão, eu digo, a gente deveria estar observando sinais da vida. Um dos sinais da vida é que o homem acordou do seu sono profundo pré-histórico, ele voltou do seu período pré-histórico, que ficou parado ali durante uma eternidade, e ele voltou. O homem voltar a consumir, isso é para o mercado uma porrada descomunal, porque o homem tem um perfil de ticket médio mais elevado, ele tem um perfil
mais impaciente de consumo, então ele costuma ser mais objetivo, o que isso faz com que o valor não seja o protagonista. Tem uma série de questões aí fundamentais. Então, se a gente olhar só para o segmento da beleza, a mulher é dominante, gente. Sim, Vamos esquecer, a mulher é dominante em quase todas as atividades. Mas se eu olho para o segmento da beleza, o primeiro orçamento nos últimos anos no segmento da beleza mundial é longevidade. É o que eu vou fazer para que você chegue a 70, 80 anos de idade jovial. Sim. Segundo orçamento, homem. O segundo orçamento de desenvolvimento e pesquisa, porque o homem voltou, muda tudo, porque o homem é a testosterona, a pele, tem uma série de questões que são totalmente diferentes. Precisa ser mais resoluto, porque o homem não tem tanto, de uma forma geral, né? Não estou aqui usando orientação sexual. Essa persona tradicional masculina, ela tem um ritual de beleza que tem que ser mais objetivo, mais prático, produtos que são mais resolutos, etc. Se eu olho dessa forma, de longevidade, isso tudo que falar em função disso vai ser turbinado. Vai crescer. Sim. Tem que crescer. A maré sobe para todo mundo. A maré vai ter que subir para todo mundo. Isso é uma profunda transformação. Uma profunda transformação. Esse final da vida que o homem voltou fortemente, que o mercado wellness é um mercado forte, isso muda absolutamente tudo, porque sabe até o que eu costumo dizer, Charo? Eu costumo dizer, brincando, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem essa mania, porque eu entendo, né? Nós viemos dessa herança cultural que a gente diz assim, é o máximo as pessoas envelhecerem bem sem nenhuma intervenção. Isso faz sentido quando as pessoas envelheciam verdadeiramente dessa forma tradicional. Mas se a gente vai chegar aos 70, 80, 90 anos de idade, com a cabeça bacana, o cérebro tá legal, o corpo tá tunado, né? Você tá lá com os músculos todo em dia, você tá com o corpo bacana. A lataria vai cair, a gente vai usar a substância botulímica, botox, seja lá o que for, como se fosse chia em cima da fruta. A gente vai tomar colherada do que for necessário, porque não tem nenhuma possibilidade. Quer dizer que a gente vai estar super bem com a cabeça, a gente vai estar com os músculos bacanas, vai estar tudo bem para a lataria estiver toda caída? Não vai. A gente vai dar um jeito nisso tudo. Então você imagina, tudo que falar com esse universo vai virar eu falo, todo mundo tem que ir para isso? Não. Mas eu tenho que perceber que abriu uma janela. Mas é legal ver todos esses movimentos. A gente fala falando sobre isso, assim, que é isso, é você adaptar. A gente vê, tá rolando muito isso, grupos de corrida no Rio de Janeiro. Cara, uma DJ que a gente conhece, a Camila Bruneta, DJ de noitada. Cara, ela começou a correr, hoje ela tem um pós-corrida na Lagoa com a Adidas, com tipo um DJ tocando 9 horas da manhã, a galera ali. E aí a gente viu esses dias um comercial do Gym Match, que é um Tinder da academia, do Strava, que ele interage com o Strava, que se dá match pelo Strava. Eu falo que o Strava é o novo Tinder. O Strava é o novo Tinder. É o Gym Match. Comunidade. E olha que legal, assim, é um novo. Olha, eu estava recentemente com o diretor de marketing da Olímpicos, e a gente precisa aqui também reconhecer um outro ponto. Você veja, a Olímpicos era uma marca brasileira deixada de lado. O tênis hoje, que é o Corre brasileiro, placa digital, produzido no Brasil, ninguém vende mais tênis de corrida no Brasil do que atualmente a Olímpicos com o Corre. A Olímpico, o Corre, vende mais que a Adidas, a Nike, a On, a Puma, seja lá o que for. O que por si só isso é fantástico, porque eu acho que isso dá um proud, de orgulho brasileiro. Total. Que é espetacular. Mas o diretor de marketing me dizia, o Márcio, que é um cara incrível, ele falou assim, Ferinha, você imagina que eu agora cheguei, depois de toda a minha vivência, minha experiência, eu agora estou com o meu time organizando o evento às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã no parque. Sim. Anos de experiência, que às 4h30 da manhã tá no parque. Às 4h30 da manhã começou a lotar, as pessoas começam a ficar animadas para correr. Às 4h30, 5 horas da manhã. Mas você também foi os Olímpicos que fez a história da meia azul para identificar os solteiros na corrida? Eu não sei. Porque tem uma história. Tem uma história da meia azul. Eu não sei de onde veio. E que eu vi, ou pelo menos eles foram muito rápidos. Eu sei que tem uma azul. Eu sei que tem uma questão aí da meia, né? Da meia azul, que é o código, né? Que é o código. Que é que sou solteiro. Não é isso, é o código. Com medo de andar na rua, já não sei mais o que pode, não pode. Filho, tem que tomar cuidado com ele. Tem que trazer ali os novos códigos ali. Eu concordo muito que o cabelo é o silicone do homem. Falei, já botei
botei cabelo e eu sou o maior defensor dos meus amigos. Falo, cara, Bota o cabelo, né? Muda a vida mesmo do cara. Muda a vida mesmo do cara. Eu tenho foto do antes e depois e eu faço quase que um tutorial. Quem quer fazer, se você é meu amigo e quer fazer, me manda mensagem que eu tenho aqui um passo a passo de se não vai sentir dor, faz isso, passa um óleo pra tirar a casquinha. É muito bom. E a barba é a maquiagem do homem. O cabelo Michel, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa coisa é tão forte. Eu tenho, como você falou no início, eu estou em todas as regiões do Brasil, essa é uma das nossas características. Estou eu no estado de Santa Catarina, um estado tradicional, conservador, todos sabem disso, com um dos motoristas lá de transfer que me pegam e etc. E aí, já desse estava lá o motorista que tradicionalmente ia me pegar, parando, e ele falou, Ferrinho, eu já estou aqui. Não tô te vendo. Eu não via, eu não estava reconhecendo, quer dizer, eu não reconhecia o carro, mas eu não reconhecia quem estava dentro do carro. E eu falava, mas eu não tô vendo, não, Ferrinho, eu tô aqui. Aí ele saiu da porta, falou comigo, aí eu fui, entrei no carro e falou, você não tá me reconhecendo, né? Eu falei, eu não sei, eu não tô reconhecendo. Eu botei cabelo, gente, sinceramente. Mas eu estou falando de um senhor de 70 e poucos anos de idade. Caramba. Que dizia conservador, tradicional. Se permitindo, né? Se permitiu. E ele falou, olha, todo mundo foi... Ele falou isso. Todo mundo foi contra. Meus filhos, minha esposa, Ferrinho, foi tudo. Mas eu achei que fui e eu fiz escondido. E ele virou para mim e falou o seguinte, agora, quando eu tiro... A minha esposa, ele falou o nome dela que eu não vou lembrar, ele falou assim, ela já fala assim, bota o cabelo rápido. Botar o cabelo. Bota o cabelo rápido. Acostumou, botou a prótese. Olha isso, tirar. Tá vendo? Olha que coisa. Eu acho isso extraordinário, que é libertador, né? Libertador. Que era uma coisa fixa, agora tem essa que são meio umas perucas que você cola. Não, mas esse dele não foi implante, não. O dele é uma coisa que. É uma prótese. Ele era 100% careca e de repete ele aparece com um topetão. Um topetão na frente, penteado, né? Máximo, acho libertador. E democratiza também, acho. Deu uma democratizada. Mas isso era só permitido à mulher. A mulher chegava dessa forma. O homem não, cheio de travas. E quando o homem se permite a isso, olha o que se abriu de oportunidades e possibilidades aí. E no viés da beleza, que a gente entrou no mérito de conversar sobre o tema, 25% do mercado de beleza no mundo não é de uma marca, são dos influenciadores que utilizam a indústria para criar as marcas próprias, influenciadoras e tudo mais. Eu queria o seu olhar, a sua visão estratégica para esse mercado de influência no mundo e em especial no Brasil. Como é que você enxerga isso? Olha, Michel, eu vou assim, eu sou muito... Essa pergunta é uma pergunta que tem que tomar cuidado. Porque Virgínia. Sabe por quê? Porque eu, na verdade, Michel, eu sou muito, muito direto em relação a essas coisas. Nós temos uma percepção que essa questão dos influenciadores, ela é basicamente mais acentuada do que foi sempre. Na verdade, ela não é. Nós temos uma percepção mais acentuada desse momento dos influenciadores, que pelo menos já tem aí pelo menos uns 15 anos fortemente, porque, na verdade, os canais de expressão disso deixam isso tudo muito evidente. Mas eu vou fazer um comentário aqui para vocês. Vocês lembram do Poder? E claro que vocês vão lembrar disso, mas para todo mundo que está aqui nos assistindo, lembra do Poder, que era a revista Caras? Todo mundo lembra disso. Então, a Caras, nós não tínhamos o digital. Então, se a gente fala daquele momento offline, a Caras era um monstro. A revista Cláudia era muito forte. Vocês sabem qual era a revista número 1, mais influente, mais poderosa, que tudo que aparecia na revista masculina vendia por completo? Playboy. Sabe exatamente isso. A Playboy, que era a revista da Mulher Pelada, esqueça isso. A Mulher Pelada era apenas a vitrine daquilo. Eu vou falar da época que eu sou executivo de empresa, Vuitton. Tudo que saía naquela revista... Tudo que saía naquele editorial de moda da Playboy ou alguém que aparecia usando, desaparecia tudo. Alguém sabe aqui, vocês dois sabem quais eram as capas da revista Caras? As 3 pessoas que quando aparecia na capa, qualquer coisa que estava dentro da revista vendia. A revista número 1 de vendas no Brasil, número 1 de estímulo de vendas era a revista Caras. Pouco importa quem gostava, quem não gostava. Porque quando eu ouço hoje assim, a Taos influenciadoras, ou canal... Mas na época eu lidei com revista Caras, onde tinha cliente que dizia, se sair na Caras, eu não vou entrar. Você não podia fazer campanha na Caras, porque a Caras era mal vista. Não é diferente do que acontecia lá atrás. Vocês sabem qual era, Sharon?
Faço nem ideia. Xuxa. Acertei uma. Xuxa. A Galisteu? Não. Adriana Galisteu. Acertei duas. A Hickman, Não. A Hickman é mais Não, a equipe é bem mais nova. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Eu acertei 2 de 3. Eu vou dizer uma coisa. Hebe na capa, Xuxa e Adriana Galisteu, tudo o que estava na revista vendia. Qual a diferença da Xuxa, da Adriane lá atrás para as influenciadoras atualmente? Mudou o canal. Mas a força disso... Eu vou dizer uma coisa, Sharon. Na minha época de Louis Vuitton, a Louis Vuitton já está há quase 30 anos da minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre gosto de trazer, Michel, porque a gente sempre tem uma sensação que parece que o tempo atual é sempre pior do que foi ontem. Né? Então, o momento político brasileiro, nada foi tão pior. Não é bem assim. A gente teve confisco, a gente teve hiperinflação no Brasil, a gente teve mudança de moeda 5 vezes. Eu sou muito cuidadoso com isso. Esse derrotismo é sempre muito complicado para mim. Na época de Chan, o El Chan... Claro. Então deixa eu dizer, Brasil do Michel, Egito. eu recebia e-mails, eu recebia ligações e e-mails de clientes que diziam que se a Carla Pérez aparecesse usando mais uma vez a Vuitton, eles deixavam de comprar. Eu não estou exagerando. A Carla Pérez comprava em um mês o que aquele cliente não comprava em 5 anos. Eu vou dizer uma coisa. Era dessa forma. Se a Carla Pérez usar, eu deixo de comprar. A Vuitton tem 169 anos, não foi abalada pela Carla Pérez. E ao contrário. Passaram esses anos todos e todo mundo hoje admira a Carla Pérez na estrutura familiar dela. É verdade. Ali, ó. Super admirada pela estrutura familiar dela. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é a diferença da Carla Pérez para a Virgínia de hoje? Qual é a diferença? A Carla Pérez era um fenômeno que gerava uma onda de amor e uma onda de ódio, mas era um fenômeno. Qual a diferença dela? O Pink tá aí pra dizer, vende milhões e milhões e milhões. Qual é a diferença, gente? Não tem. O que mudou é o canal. E o que mudou é a reverberação disso, porque antes a gente era offline. Hoje você está no online que em segundos milhões de pessoas estão conectadas. Mas eu acho que também, acho que tem essa questão do canal, né, da influenciadora que mudou, mas a gente vê também a influenciadora nesse lugar da indústria. Porque a gente vê assim, a Marissade com a Mascavo. É exatamente isso. Acho que isso pegou uma fatia do mercado que, assim, era, sei lá... Era pra mim, como tá. Mas, Sharon, a Xuxa tinha Monange. Mas eu ia falar, na verdade, isso não muda. A Xuxa tinha a nave da Xuxa, os discos da Xuxa. A Xuxa foi a maior vendedora desse país de disco. Aquela coleção da Xuxa, de moda, você lembra da irmã da Xuxa que tinha a marca de moda da Xuxa Meneghel? Aquilo explodia de ver. Bicho comeu. Eu usava muito. Olha aí. Qual é a diferença da We Pink para bicho comeu? Não tem diferença. Entendi. Não tem diferença. O que tem diferença é a potencialização disso. Porque nós estamos numa era de hiperconectividade. Você antes tinha que comprar a revista e ver a revista. Hoje você está no seu celular enxergando tudo. Agora vamos tirar nós três aqui, vamos sair dessa posição. Vamos imaginar que nós três aqui, individualmente, nos tornamos marca de nós mesmos e nos tornamos uma marca poderosíssima. Qual é o ponto da gente não aproveitar isso como seu negócio? Sim. Isso é legítimo. Isso é absolutamente legítimo. Então eu sou muito cuidadoso com isso, porque essa expressão, muitas das vezes, muito acentuada, meu Deus do céu, gente. Se eu olhar para trás, talvez a história do senhor Louis Vuitton, que andou a França a pé, que criou a mala, tudo isso é muito interessante. Mas deixa eu falar, foi um homem que criou uma marca em cima do nome dele. No final qual é a diferença dos outros criando marcas? Qual é o ponto? Porque um estava em Paris, é mais sofisticado. Que porra é essa, gente? Sabe, que é isso que a gente bota na nossa cabeça? Sim. Não faz sentido nenhum. Se a gente olhar, inclusive para o Rio de Janeiro, a gente vai olhar a quantidade de marcas cariocas lá atrás que eram totalmente em função dos seus criadores, dos seus nomes. Olha aí, vou esquecer a Blumen de lado, olha o que era as marcas aqui do Rio de Janeiro no passado, quando era aquele... nome totalmente intrínseco disso. Quem não lembra de Dijon aqui no Rio de Janeiro, totalmente. A gente fica falando das influenciadoras atualmente, mas o que foi Monique Evans?
e Luísa Brunet para Dijon. O que foi isso? Muda o canal, mas Monique Evans e Luísa Brunet eram um fenômeno. Aquelas meninas fizeram a marca Dijon explodir. Quem fez não foi apenas a marca, foi a Monique Evans e a Luísa Brunet. Eu vi um texto lindo da Monique Evans que faz um paralelo dela com o Rio de Janeiro e com um comportamento maravilhoso. Depois eu vou até te mandar, assim, nessa semana. A gente tem que lembrar dessas coisas, porque senão não é bacana. Sim. Não, a gente martiriza o tempo atual, só que lá atrás a gente teve exatamente a mesma coisa. Concordo muito, e é uma visão que eu no meu dia a dia não tenho. Então é um quebra de paradigma que faz a gente repensar muita coisa. Eu imagino que 9 a cada 10 conversas de empresário, o tema inteligência artificial deva surgir. E nos conselhos que você faz parte... ou a cada 10, os 10 estão nisso. Eu falei 9 porque eu tenho nem perdido. 9 não, tá 10 a 10 já. Eu consigo imaginar. A cada 10, 11. E a gente teve, semana passada, a bolha da inteligência artificial, a empresa que projetava faturamento de trilhão. E, assim, a gente vai para a NRF ouvir o que é referência e você sempre comenta sobre isso. Eu não vou à feira, eu vou para Nova York pelo ecossistema que ali está, e tem muitas críticas ao que é conversado lá, porque no final do dia tem que fechar a conta e um patrocinador está bancando aquilo ali. Isso. Como é que é a sua visão fora do hype da inteligência artificial para os conselhos que você presta, conselho, consultoria e mentoria por aí? Olha, mais uma vez assim, Michel, eu tendo sempre a ser um pouco mais cuidadoso, porque eu não gosto de passar uma visão que eu sou um indivíduo simplista, eu sou um indivíduo que desconstruo, porque tudo parece mais... Michel, eu vou dizer uma coisa, eu vou chegar no seu ponto. Há cerca de 2 semanas atrás eu estava em Uberlândia, num cliente nosso estratégico de consultoria que se chama Sankhya. Sankhya é uma das principais... Bem, você conhece... Bernardinho é garoto. Exatamente. Sankhya é uma das principais empresas de software de gestão do Brasil. Era um evento da Sankhya, nós estamos fazendo alguns trabalhos e aquilo tinham 400 pessoas. Sankhya está entre as principais empresas do Brasil, ao lado da TOTUS, ao lado da Vetex, etc. Eu olho para aquele universo de pessoas e pergunto assim, quem aqui conhece uma empresa ou ouviu falar ou sabe da EDS, Electronic Data Systems? Daquelas 400 pessoas, 3 pessoas levantaram a mão. A Sankhya tem 30 e poucos anos. Então eu olhei para todas aquelas 400 pessoas e disse o seguinte, eu fui executivo da EDS, 8 anos. Eu comecei no Rio, fui transferido dos Estados Unidos fui transferido para São Paulo. A IDES foi a maior empresa de tecnologia de informação do mundo. A IDES foi a empresa que criou o conceito do Information Technology, a tecnologia da informação. A IDES foi a empresa que criou o conceito do outsourcing, que era quando você assumia a inteligência de dados da empresa. Na época não se falava dados, nada disso. A IDES foi criada por um indivíduo chamado Roche Perot. A IDES atualmente, basicamente, ela é inexistente. Ela foi a maior empresa do mundo nessa área da tecnologia, etc. Roche Perot, que era o fundador da EDS, ele era o maior vendedor da IBM. E ele identificou que ele vendia os chamados computadores de grande porte, os mainframes. Ele vendia aqueles equipamentos gigantes, naqueles valores gigantes, e ele foi, ao longo do caminho, percebendo, ele era o vendedor número 1 do global da IBM. A IBM é a grande empresa. Uhum. Ele foi identificando que aquele equipamento ele era subutilizado. Então ele criou uma empresa para ajudar as empresas a usarem o seu próprio investimento de hardware. Ele vendia inteligência. Eu tive um papel de embaixador global de marketing morando nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil como diretor-geral de marketing, novos negócios para essa empresa, onde o meu papel principal na empresa, na minha jornada com eles, era criar do outro lado a percepção que aquela empresa ela era real. E que ela entregava valor. E que ela entregava diferenciação. O que é raríssimo das pessoas entenderem hoje, que há basicamente 30 e poucos anos atrás, eu trabalhava nos Estados Unidos, morava em Plano, eu trabalhava em Dallas, num pavilhão de marketing desenhado por um ex-executivo da Disney,
que era uma cidade futurística, onde o meu papel, junto com outros, era atuar como embaixador, onde eu ficava nessa cidade falando para os clientes ou prospects da IDS do mundo inteiro, dizendo que atrás do banco tinha tecnologia, que atrás do carro tinha tecnologia, que a IDS estava criando. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando eu ouço falar que eu não entendo, eu não enxergo a inteligência artificial, eu ouvi isso na IDS. Eu ouvi isso na Oracle. A inteligência artificial é uma evolução irreversível. Agora, como qualquer outra coisa que você, sem saber utilizar da forma apropriada, isso se tornam armas. Mas da mesma forma que o celular se tornou uma arma. Eu tenho o privilégio de dizer que o meu sobrinho, que é o secretário de Educação do Rio, foi o primeiro a desenhar a lei que o Brasil é o primeiro país a proibir celulares na escola. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe quem mais apoiou a proibição de celulares nas escolas, que começa no Rio de Janeiro e depois vai para o Brasil todo, né? Sabe quem mais apoiou Os professores? Não. Os pais? Os pais, Michel. Eu super apoio. Eu apoio. Então, mas olha que coisa interessante. O celular, que foi uma revolução, ele se tornou uma arma. Porque ele mal utilizado, as pessoas estão agressivas nas redes sociais, virou um aparelho que as pessoas matam na rua para roubar o celular da sua mão. Olha o que virou o celular. A inteligência artificial, se ela não for bem utilizada, ela não é diferente da arma que virou o celular. É diferente de uma série de outras coisas. Concordo. Então, dito isso, gente, eu não sou criado na Louis Vuitton. Eu venho de uma empresa onde a minha modelagem era fazer os outros entenderem que aquela empresa de tecnologia entregava algo revolucionário na mão das empresas. A IDS era revolucionária. A IDS foi uma das empresas mais surpreendentes que eu vi na minha vida. Deixou de existir, o ciclo dela passou. A inteligência artificial é a maior revolução de produtividade que nós teremos na nossa mão. Se bem utilizada, bem canalizada, bem percebida, bem entendida, ela será extraordinária. Mas não é diferente, Michel, que quando eu era moleque, vindo de uma família de estrutura social muito limitada, quando meu pai chegou, eu lembro até hoje, com a televisão a cores, eu e minhas irmãs, a gente não conseguia entender aquilo. Eu não tenho vergonha de dizer, nenhuma vergonha. Eu estou aqui publicamente com vocês, eu não tenho vergonha de dizer que quando eu era um estagiário, que eu entrei na IDS como estagiário, quando eu dei no hotel, quando eu comecei a trabalhar em hotel no Leblon, que eu dei de cara, eu era um moleque de São Gonçalo. Quando eu dei de cara com um fax, eu olhava para aquilo e falava... Como é que isso magia acontece, gente? Poxa, era exatamente isso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, isso é só Deus pode fazer isso. Quem que tá mandando essa porra dessa informação, gente? Da onde vem essa merda? Eu lembro total disso. Eu vinha de mimeógrafo, daquela merda. Mimeógrafo foi o primeiro entorpecente que nós tivemos público, né? A gente ficava embebido daquele cheiro. Quando eu olhei pro fax, eu falava, cara, o que é isso? Qual a diferença de você olhar para o fax naquele exato momento? Eu vou dizer para vocês, meu primeiro ano como executivo da Louis Vuitton, eu cuidava da América do Sul, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu preciso dizer. O francês, porque eu era funcionário da França, me obrigava na América do Sul, Brasil, Argentina e Chile, tudo que eles mandavam via e-mail, eles mandavam via fax, eu tinha que xerocar o fax, porque aquele a cor saía, né? Eu era obrigado a manter arquivo, porque sabe o que os franceses me diziam? A gente não acredita no e-mail. Caraca. Eu recebia tudo via fax, xerocava aquela porra toda. Eu tinha arquivo morto de fax, que é onde a informação já estava toda no e-mail. E eu vinha de IDS. Não, isso é muito legal. A minha resposta está muito clara aqui. A inteligência artificial terá que ser aprendida, estudada, gerenciada, absorvida, da mesma forma que a gente fez com fax, porra, da mesma forma que a gente saiu do mainframe, dos cartões perfurados, da mesma forma que a gente chegou no chip de ultraprocessamento da Intel nos computadores pessoais. É dessa forma. Quem poderia imaginar que não teria mais máquina fotográfica, Sharon? Total. Quem poderia imaginar? Fica muito nesse lugar de pensando muito como o lugar do empresário, que é como se fosse, o assunto fica tão latente que a gente fica meio que missing out, sabe? Exatamente a gente precisa fazer, por onde começa? Pelo estilo?
pra ter produtividade, pra diminuir custo, Claro, pra tudo. E quando você vê, a gente tá meio... Agora, o que eu costumo dizer é, meu Deus do céu, a vida é feita de escolhas. Não escolher estar na inteligência artificial, isso é retrógrado para mim. Mas você precisa estar em tudo na inteligência artificial? Claro que não. Faça as suas escolhas. Tome, né? E entenda qual é a guerra que você quer lutar. Agora, também seja capaz de entender. Não adianta pensar no aplicativo ou na solução da inteligência artificial mais incrível quando você não conseguiu nem fazer ainda um site apropriado. Quando o seu feed de Instagram é podre, sabe? Quando o texto é ruim, quando a foto é ruim, se você não aprendeu nem botar um post ainda no Instagram. Então, um cadastro tem que cliente. Exatamente isso. Então, tem muita coisa para fazer aqui. Tem muita coisa para fazer aqui, mas isso não quer dizer que ao fazer aqui, eu deixo de fazer alguma outra coisa. Não pode. Pode ser alguma. E inteligência artificial é o tema, e trazendo o viés da inteligência humana, e você tem uma frase que o líder manda um WhatsApp, fala, me encontra no corredor e fala um assunto rapidinho aí, me encontra no corredor quando eu passar, e não tá olhando pro time. Você sempre fala muito sobre o seu time, o time MCF. A minha vida é pautada nas pessoas, Michel, e aqui tem um ponto que, na verdade, eu sou imperativo, e nesse ponto, assim, aqui é o Ferreirinha que eu não abro espaço para conversa. Uma das mais complicadas situações que eu lido no dia a dia são gestores que não gerenciam pessoas. E eles não gerenciam pessoas e eles maltratam pessoas o tempo inteiro, porque as pessoas não são capazes, porque as pessoas não são motivadas, as pessoas não desistem. Meu Deus do céu, essa é a sua função de líder. É a sua decisão de liderar pessoas. Isso é, para mim, um dos grandes pontos. Quando a gente acredita que a gente tem medo da inteligência artificial ou medo da tecnologia, seja lá o que for, onde, na verdade, você não reconhece que você tem medo de pessoas. Onde você não consegue conceder tempo para conversar com um colaborador seu. Essa comentário que eu faço continuamente, dizendo, me encontra ali quando eu estiver no corredor. Passando por ali, me pega por ali que eu falo com você rapidinho. Que fala com você rapidinho? De onde vem isso? Eu conheço, e não importa se é empresa grande, pequena, média, eu conheço empresários gigantes, empresários pequenos, empresários que não sabem nem se o seu funcionário é casado, não sabe se tem filho, não sabe se tem nada, porque a conexão é zero com o indivíduo. Absolutamente zero com o indivíduo. E está preocupado com a inteligência artificial? Seria o caminho mais fácil. Mas eu acredito verdadeiramente que nosso sucesso como empresários, e desde que eu assumi a Blue há 16 anos atrás, pai também. Com meu pai, eu acho que foi muito isso. Assim, e principalmente assim, no momento que meu pai morreu, eu acho que ele sempre foi aquele líder. E acho que muitas das pessoas ficaram ali sem ele, esperando estar pronta por amor a ele. Fazendo muito assim pelo Davi. Comentário que você fez, Chara, é muito bonito. Eles foram muito generosos comigo. Mas é muito humilde isso de você falar. Não, eu não estava pronta e eles estavam ali pelo meu pai. Eles estavam ali pelo meu pai e acreditaram, porque poderiam ter saído, sabe? Tipo, isso é fantástico. Embora. E a gente honra muito, e eu acredito que a gente retém e tá ali muito porque a gente olha no olho. É isso aí. Meus filhos estão ali e a gente sabe o que tá acontecendo. Mas é isso. E é troca, assim, é troca de eles conseguirem sentar para contar um problema, uma alegria, uma tristeza, e ter tempo de qualidade de ouvir. Porque acho que é isso, é tudo muito feed, é muito internet, e falta o poder de arrepiar. Olha, Charo, isso que você comentou, o poder de arrepiar, eu tenho dito, é quase uma dicotomia, quase um paradoxo. No mundo totalmente tomado por uma hiperconectividade, excesso de tecnologia, excesso de inteligência artificial, excesso disso, excesso daquilo, eu acredito que o principal antídoto para isso é a gente considerar novamente que existe alguém diante de você. Enxergar as pessoas novamente. Pessoas estão se escondendo das pessoas dentro do elevador, fingindo que está no celular para não dar bom dia, boa tarde. Finge que está no celular. Cabeça baixa. Então, eu vejo que talvez a maior vacina contra esse excesso de tecnologia é você entender que atrás disso existe sinestesia humana. Menos grupo de família, mais almoço de família, né? A gente tem uma pergunta que sempre se repete ao final dos episódios, Ferreirinha, que eu brinco que aprender com nossos erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Eu queria que você compartilhasse ao longo da trajetória, algum erro ou algum aprendizado que você teve através de alguma maturidade que te trouxe. Você fala, se eu voltasse atrás, eu aprendi quando eu errei ali que eu poderia ter feito diferente. Ou um conselho que você deixaria para um empresário que está vivenciando um momento que ele precisa de um olhar diferente, baseado na sua história, na sua trajetória. Não, mas eu vou te dizer o seguinte,
eu não quero transformar isso numa poesia, não. Porque a vida não é feita de sucessos, né? Eu posso, num outro podcast, a gente dedicar o podcast somente para eu falar dos perrengues do que foram os meus 25 anos como empreendedor. E eu realmente, assim, me coloco totalmente disponível para isso mesmo. Se um dia vocês quiserem fazer um podcast para falar só das lamúrias, eu vou dizer a quantidade de vezes que eu achei que eu ia morrer, e etc, etc, etc. Semana passada, Michel, literalmente semana passada, eu mandei uma mensagem para o Martim. O Martim é a primeira pessoa nos meus 25 anos de MCF que eu entendi que ali eu tinha um caminho de fazer uma governança. Eu estou fazendo a governança no auge da minha produtividade. Eu estou verdadeiramente fazendo o meu movimento de governança exatamente por entender naquilo que eu vejo o tempo inteiro acontecendo. A gente chegou a falar aqui no podcast, eu não quero conscientemente incorrer na mesma coisa. Então eu estou fazendo a minha governança. O Martim passou a ser o meu co-CEO, é o meu senior partner. Eu estou dando a ele a chance de dar a continuidade à MCF, e exatamente no auge da minha produtividade, no auge da produtividade da MCF. A MCF está no seu melhor momento dos seus 25 anos. Eu mandei uma mensagem para o Martim dizendo o seguinte: ele estava para sair de férias, e eu falei para ele o seguinte: Martim, vê todas as coisas, deixa pronto, vê o que você precisa de mim, me deixa que eu entro no jogo para ver o que eu preciso fazer. E ele falando coisas, muito disciplinado, muito ali comprometido. Eu falei: Martim, deixa eu te fazer uma coisa. Todas as vezes que eu me afastei da possibilidade da inspiração e eu me deixei ser tomado totalmente pela operação, foram os piores momentos que eu sempre tive na MCF. Então eu falei para ele: independente de qualquer que seja o desafio, não interrompa o processo da oxigenação, da inspiração. Então talvez o meu primeiro ponto sempre dizer é o seguinte: não importa o mar revolto que a gente esteja, oxigenar, se inspirar para trazer outras perspectivas é o principal combustível. Sensacional. O drama da operação, o drama do dia a dia, do desafio, do obstáculo, ele nos tira uma capacidade de pensar diferente. Aula. E eu vou dizer para vocês que foram muitas e muitas vezes de porradas absolutas que eu tive de MCF. Eu nunca acharam na minha vida, nem como executivo e nem como empresário há 25 anos, eu nunca trazia um salário. Mas eu só não vendi meu corpo. Porque isso eu não sei nem se eu tinha um corpo a vender, mas assim, isso foi a única coisa que eu não fiz. Nunca. Mas foram muitas vezes que eu parava tudo, me enfiava no escritório, entrava de manhã, passava 2 noites direto na minha mesa, na minha cadeira, sozinho na minha sala, com 300.000 papéis, com música alta, falando: eu vou finalizar esse final de semana com alguma ideia diferente. Sensacional. Então, o que eu falei para o Martim, eu falo isso de forma emocionada aqui nessa sua pergunta, que eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis e mais importantes. Nenhum desafio, nenhum obstáculo deveria tirar de nós a capacidade de parar, oxigenar, seja lá o que for. Faça o que tiver que fazer para se manter capaz de pensar diferente. Porque pensar diferente é talvez a nossa principal arma, a principal ferramenta para que a gente seja capaz de driblar as adversidades, que são muitas no dia a dia. É um eletrocardiograma, né? Onde você acha que está morrendo e você acha que está super bem. Você acha que está morrendo, você acha que está super bem. E tem dias que você vai fazer um eletrocardiograma, você acha que está super bem, e acontece que descobre ali que você está com a veia entupida. É assim mesmo. Então eu falo isso continuamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Michel e Sharon. No meu universo, naquilo que eu posso fazer, mas para mim pouco importa. Essa empresa tem 5.000 funcionários, 50.000 funcionários, 200.000, porra nenhuma. Isso é uma questão de decisão. Eu tenho uma série de dificuldades. Eu tenho uma série de problemas. Mas quando se fala em oxigenação e inspiração, o meu time de gestão, a Tati, que está comigo há 15 anos na MCE, mas isso era a mesma coisa na IDS, era a mesma coisa na Viton. Vocês podem falar com qualquer executivo que trabalhou comigo lá atrás. Por ano, eu tenho uma régua de relacionamento com os meus colaboradores. E aqui não tem negociação. É com todo mundo.
E para não ir tem que ter uma justificativa, uma desculpa. Eu levo em galeria, eu levo em museu, eu levo para visitar a nova fábrica, a gente vai visitar um novo restaurante, a gente vai jantar no celular. Todo mundo. Porque eu falo para todos eles, não importa o quão atarefados vocês estejam, parem. Oxigenar. Eu paro toda a minha equipe. Eu paro todos eles para entender uma outra perspectiva, para ver uma outra coisa. Então essa, a gente vai muito em rebanho, eu concordo ponto. total com você. Quando a gente vê, vai, foi. E você fala, caraca. Tirou de nós. A pergunta, eu ia falar sobre o Martim, que você fez o post na semana retrasada sobre depois de 25 anos. É isso aí. Abrir a possibilidade de novo sócio. E acho que chegando no final, eu fazer uma última pergunta aqui, que tem a ver muito com o que você falou, que não estava na nossa pauta, não estava na redação, mas você tocou num ponto da continuidade da MCF, né? Isso. Uma marca que teoricamente pode ser ou é maior que o Ferreirinha. Ferreirinha hoje é o nome à frente da MCF. Mas o que você vislumbra de legado da sua marca, do Ferreirinha? O que você, olhando daqui a 10, 20 anos, fala assim, qual foi o legado que o Ferreirinha deixou para... Michel, eu sou uma empresa pequena, eu tenho consciência disso, eu sou uma empresa pequena que possivelmente lá atrás, nas minhas opções e nas minhas escolhas, me levou para um caminho que poderia ser maior, eu poderia ter muito mais faturamento, eu poderia ter muito mais, inclusive na minha figura física, eu poderia ter me resolvido de forma financeira, de forma absolutamente diferenciada. Não é quem eu sou. Eu sou um indivíduo de profundidade, eu não sou um indivíduo superficial. Talvez um dos meus maiores desafios no meu dia a dia é lidar com a superficialidade. Eu tenho pânico, eu me incomoda. Até vejo que parte dessa polarização extrema que a gente vive socialmente falando é a ausência de repertório. E na ausência do repertório, você não tem argumentação, você vai porrando o outro, que é a forma mais fácil de resolver. Headline, né? Exatamente isso, fica só no headline é mais fácil. Eu vou dizer para você que eu falo isso consciente, não falo isso por vaidade, eu falo isso por confiança e segurança e falo isso com muita autoridade. Eu nunca perdi um contrato na MCF. Eu nunca tive um contrato interrompido. Eu nunca tive uma suspensão de contrato, nunca em 25 anos. Eu falo para vocês que eu já demiti clientes. Aos 25 anos da MCF, eu tive 4 clientes que eu demiti. Questões X, Y, Z que não estavam alinhadas àquilo que eu acreditava. Mas eu nunca perdi Eu nunca tive um contrato suspenso na MCF, eu nunca tive um contrato postergado. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês que é muito difícil, porque isso parece uma babaquice. Eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca. Nem na minha época como executivo, de ninguém que trabalhou comigo, e na MCF há 25 anos. Eu nunca tive um processo trabalhista. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu legado é verdadeiramente ter feito com que o meu cliente enxergasse que naquele exato momento dele de contrato conosco, seja ele 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós estávamos por inteiro. A MCF tem uma característica, eu não vou dizer que é a única, mas é uma das poucas. Eu não trabalho com hora alocada. Eu nunca trabalhei com hora alocada. Eu nunca disse para o cliente que nós estamos trabalhando um pouco mais. Agora tem aqui uma notinha a mais. Nunca, literalmente nunca. É o que eu mais falo com o meu time. Optou trabalhar comigo é dessa forma. Esse é o meu valor, esse é o meu código de diferenciação e a gente tem totalmente direito de falar, não quero isso. E a mesma coisa dos meus funcionários. Eu vou dizer para vocês que eu não vim nessa vida para fazer com que todo mundo se agradasse. Mas eu absolutamente afirmo que todos os meus colaboradores vão dizer que eu estive ali para eles. Todos. Maravilhoso. Eu não abro mão disso. Esse é o meu legado. Nota-se. Não tem como terminar diferente. Eu queria agradecer. Muito. Quero também. E você é um dos caras que mais me inspira de verdade, não é da boca pra fora. Sharon tá aqui. Eu falo com toda certeza, eu tava gravando até antes de vir pra cá e falei, cara, o Ferreirinha é uma das poucas, se não a única pessoa que eu tiro do mudo pra escutar. Obrigado. O resto eu escuto no mudo. Obrigado. Não, mas de fato você é uma inspiração, um cara que pensa, me bota pra pensar. Sabe? E quando eu falo que eu vejo o LinkedIn, que eu vejo o Instagram, que eu me preocupo em ouvir as suas pílulas e fico feliz de você estar cada vez mais no digital, porque
eu falei no início e repito, tem muita gente que fala muita coisa por aí e dá aula e não sabe, e você sabe tanto, e eu fico feliz de poder consumir um pouquinho ao longo do caminho. E feliz de você estar transbordando e falando isso mais na internet, porque é muito merecido, maneira. E sei que a sua agenda é insana. Você daqui a pouco vai estar em Ponta Porã e daqui a 2 dias vai estar em São Gonçalo e 4 dias vai estar em... Isso é um tesão, eu acho isso o máximo, sabe? É um dos meus maiores orgulhos, assim, uma loucura. Às vezes eu faço o Brasil 4 estados no mesmo dia, assim, de um norte a sul. A gente tava com você no jantar do Acelera Varejo, de manhã, 6h30 da manhã, a gente foi pra Maceió, você tava pegando o avião do nosso lado. Cara, 11 da noite tava palestrando, 6 da manhã também no aeroporto. Isso é muito bom, então, né? ter encontrado um horário na sua agenda nos deixa muito feliz. Gente, é o nosso episódio de 1 ano do podcast. Eu tô muito feliz. Não foi planejado, foi uma coincidência, mas talvez uma grata coincidência da nossa história. Muito obrigado por você poder compartilhar com a gente, que tenhamos outras oportunidades de estar junto também. A gente ficou tão assim pra começar o episódio que a gente não falou pra seguir o canal, pra se inscrever. Esquece, eu tava nervoso por estar aqui. Lembrei de nada. A gente falou de patrocinador, nada. No meio vai ter um pedido pra você seguir a gente, no meio vai ter patrocinador do episódio, do canal. Se inscreva no nosso canal, segue o nosso Instagram, nosso podcast, @aquelepodcast, Sharon.Azulay. Michel.Will, quem quer te encontrar? Ferreirinha, onde é que encontra nos Carlos Ferreirinha, tudo é Carlos Ferreirinha, mais fácil. Carlos Ferreirinha no Instagram, no LinkedIn, a MCF, Carlos Ferreirinha, tá tudo por ali. É isso. A gente vai colocar aqui embaixo também para que você possa clicar, acompanhar, seguir. Se você gostou, compartilha com alguma pessoa que você tem certeza que também vai gostar de ouvir esse podcast, porque essa mensagem precisa e merece ser compartilhada. Quer deixar uma última mensagem? Quer parar por aqui? Não, que parar por aqui por completo. Só gratidão, não tem... A fala é de vocês. Se você Obrigado. chegou até aqui, você tem 10% em todo o nosso site também, botando o código aquele desconto. Muito bom. Adorei aquele desconto. Muito bom. Aquele evento, aquele desconto, é muito aquele bom. podcast, Muito bom. aquele comentário. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado, Sharon. Um prazer imenso estar aqui. Realmente uma emoção para mim. Valeu. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.